Galera, quando eu me propus a fazer algo que eu não gostava, rapaz, até hoje, minha mulher tá de prova, tomara que ela não assista, certo? Mas até hoje eu tenho dificuldade de bater foto, não gosto. É algo assim que não me atrai, pelo contrário, me repudia. Mas por que eu venho trazendo conteúdo para vocês? Por que eu venho estudando cada vez mais, me capacitando cada vez mais para conversar com vocês? Vou te explicar de uma maneira bem objetiva e bem rapidinho. Durante os últimos 12 anos da minha vida, eu me dediquei única e exclusivamente a uma profissão, que é técnico em assistência técnica de smartphone, certo? E durante esse período eu aprendi que, no início, eu achava que eu queria ser muito bom como técnico. Mas, na verdade, ao longo do percurso, eu me desenvolvi muito com a parte de gestão, com a parte de gerenciar pessoas, gerenciar times, amplificar resultados. E eu acabei entendendo que o meu propósito de vida era esse, certo? Na verdade, meu propósito de vida com as minhas experiências, poder passar para o máximo de pessoas possíveis como solucionar grandes problemas ou o que a gente entendia como um grande problema dentro da nossa empresa. Então, meu propósito passou a ser esse: estudar, amplificar o estudo, treinar, metodificar, testar, para ir passar para você já com filtro de resultado, o filtro da alta performance, certo? Então, o que eu quero falar para você hoje? Para você ter um excelente resultado, para você estar acima da média, para você ter um nível de entrega maior, para você ter um cliente mais satisfeito com o seu trabalho, com o que você se propõe a fazer, eu citei dois princípios que, na minha concepção, são os princípios básicos, 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 para que você consiga ter uma vida de alta performance, certo? Primeiro princípio é a estratégia. A estratégia ela está ligada ao planejamento, ela está ligada à execução, ela está ligada ao método com que você vai fazer aquilo, ela está ligada com os teus objetivos, ela está ligada com a tua visão de futuro, com aquela atitude, com aquele processo, com aquela decisão que você vai tomar. Bruno, o que você está querendo dizer? A estratégia é o caminho que você vai percorrer. Normalmente para o empreendedor o caminho é assim, né? Eu vou continuar, não vai ficar feio. Até chegar no resultado. É a preparação, é o como fazer, é o porquê fazer, é o porquê que nós saímos da cama todo dia de manhã, o porquê da gente estar sempre em busca de novos desafios, o porquê da gente estar sempre se desenvolvendo. Isso está ligado na estratégia com que a gente vai fazer tal situação, tal planejamento. Segundo ponto muito forte é fazer acontecer. Eu acho que está muito claro, mas é como eu falei anteriormente. A minha proposta foi sempre ajudar pessoas. E na maioria esmagadora das vezes, ajudar pessoas é falar o óbvio. Muita gente sabe disso aqui que eu estou falando. Muita gente entende isso aqui que eu estou falando. Mas, infelizmente, em algum momento, ficou tão acelerado que acabou perdendo, como diz aqui no Ceará, o fio da meada. Então, você precisa de uma estratégia bem feita, você precisa de um plano de ação executável, você precisa de metas executáveis, mas você precisa ter o passo a passo do caminho que você deseja percorrer até você chegar no resultado. Feito isso, tendo o passo a passo, vem para a segunda etapa. Eu vou repetir. Fazer acontecer. Por quê? Eu já vi muitas empresas pararem aqui. Ah, eu sei como eu quero fazer para ampliar minha rede de assistência técnica. Eu tenho duas lojas, duas operações, eu quero ampliar para 10. Massa.
é assim, 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 assado, quando a gente terminar o ano a gente vai fazer isso, você vai fazer isso, não sei o que, você vai fazer isso. Mas quando chega nessa hora, parece que some. Não, não, vou deixar para o próximo ano, porque você teve pandemia, não sei o quê. Não, deixar para o próximo ano, porque o técnico que eu tinha saiu. Não, deixar para o próximo ano, porque a pessoa que eu confiava não está mais comigo. Até quando, cara? Até quando? Você vai, na minha concepção, o nome disso aqui é medo. O medo, ele é um sentimento que ele está te sinalizando que ali tem um perigo, que ali tem algo que você desconhece, que aquilo ali pode ser muito complexo, mas ele não é uma opção de travamento, de você parar e morreu. Não é, certo? Entenda o seguinte, existe uma frase que eu escutei muito e que hoje, com a concepção que eu adquiri durante esses 12 anos, eu discordo. É essa frase aqui, ó. Me diz aí, quem nunca ouviu essa frase? Hoje eu discordo. Na minha concepção, feito não é melhor que perfeito. Porque o feito não tem o ar de capricho. Parece que o cara fez de qualquer forma. Isso é um H, tá? Parece que o cara fez de qualquer forma só pra dizer que fez. Parece que o cara bolou uma estratégia muito top que no final não fez acontecer ou por medo não fez como deveria ser. Certo? Ele acabou fazendo de qualquer forma. Na minha concepção, a frase correta seria isso aqui. Antes feito do que perfeito. Por que, Bruno, que você prefere usar a segunda frase? Por quê? Porque antes de eu chegar à perfeição, que teoricamente não existe, mas a gente sempre busca, antes de eu fazer o negócio acontecer mesmo, top, com toda a estratégia que eu tive e com todo o poder de fazer acontecer que eu tenho, ainda não está perfeito, mas eu estou fazendo. Isso me dá um tom de que esse antes feito que está aqui está diretamente ligado com aprimoramento. Ou seja, antes de eu fazer perfeito, eu não vou fazer sem capricho ou não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou estar aprimorando o que eu quero fazer. Eu vou estar aprimorando o meu princípio de estratégia para que eu tenha um resultado, desculpa, positivo, top na hora de fazer acontecer. Então, esses são dois princípios básicos, mas que eu sempre gosto de atrelar, desculpa de novo, que eu sempre gosto de atrelar com essas duas frases. Você tem que fazer acontecer, mas não necessariamente você tem que fazer de qualquer forma. Você pode ter um plano de ação top das galáxias, mas se você fizer por fazer, você não atinge o resultado e não conseguirá chegar na alta performance. E aí, pessoal, ficou claro para vocês? Lembrando, se tiver dúvidas, se não conseguir entender novamente, se não conseguir entender o conteúdo, tem duas possibilidades. Ou você, aqui embaixo nesse vídeo, pergunta, pode demorar um pouco mais para eu responder, ou você me segue lá no Instagram, @pbrunofreitas_, P de pato, tá? pbrunofreitas_, e me pergunta lá sobre esse vídeo. Fechado? O meu intuito é sempre te ajudar a melhorar a tua empresa. Beleza? Bora?